Oi, gente, estamos de volta. Hoje é a aula 8, né? Estamos, na verdade, estamos lançando bases, alicerces para falar muitas coisas a respeito do reino milenar, a respeito do que a igreja hoje tem que fazer, qual é o ministério da era da igreja hoje. Vamos falar sobre, após o reino milenar, o que vai acontecer, sobre a nova realidade do novo céu, nova terra. E eu estou usando os textos, obviamente, do apóstolo Paulo, porque ele fala, às vezes dentro de um texto, ele usa essas três fases do universo, né? Falando dentro da economia de Deus, como ele administra o universo. E eu falei nas duas últimas aulas, né? Na 6 e na 7, usei o livro de Hebreus, só para lembrar você, né? Que como Paulo estava falando, aquela igreja que estava preocupada em voltar, eles estavam indecisos por causa da pressão dos judaizantes, eles tinham que voltar, continuar na vida da igreja ou retroceder. E Paulo disse que, né, eles caíram, dentro do contexto que nós vimos, eles caíram, eles estavam voltando para o judaísmo e com isso ele disse, olha, não, porque senão vocês podem sofrer uma punição no fim, quando houver o tribunal de Cristo, que aliás, todos esses assuntos nós vamos abordar e você vai ver que sempre galardão, tribunal ou a hiena de fogo, e tudo isso eu vou falar, obviamente não dá para falar de uma vez só. Então, nós estamos usando por parte. Eu terminei na última aula, né, falando que se a gente produzir erva daninha como espinhos e abrolhos, que realmente nós vamos sofrer um dano. Não vamos ser amaldiçoados. E eu estava falando, aproveitei e fiz um gancho, falando a respeito da perda ou não da salvação, se isso é bíblico. Nós vimos que é impossível, né? Não podemos crucificar a Cristo novamente. Mas isso não significa que nós não vamos sofrer uma punição temporária, que eu vou mostrar depois através de outros textos. As parábolas de Jesus são claras. Ele fala, né? Tem a parábola daquele credor incompassível, ele tinha sido perdoado, o outro não, e ele por não ter perdoado o outro irmão, ele acabou sofrendo na hiena de fogo. Enfim, para terminar esses pensamentos, eu quero usar hoje um outro texto, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, se quiser anotar, 1 Coríntios, capítulo 3, de 11 a 15, ó. 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Mais uma vez, Paulo está falando que nós precisamos ser edificados na vida de Deus, crescer, amadurecer, porque quando vier a colheita, né, quem não cresceu e amadureceu, como eu disse, 30%, né, uma medida. Quanto é exatamente que eu tenho que crescer? Bom, você tem que crescer diariamente, buscar o Senhor, ter comunhão com os irmãos, enfim, buscar através da palavra, através do estudo, da comunhão, coisas que têm que acontecer dentro da igreja. Não necessariamente, né, não é só dentro de um templo. Isso é importante, tem um aspecto, mas eu tenho que crescer diariamente diante do Senhor e amadurecer. Senão e muitos não fazem isso e o que acontece? Eles estão sendo edificados em cima ou de doutrinas, ou de rituais, ou de filosofias, ou enfim, aproveitam e muitos cristãos entram no sistema do mundo. E com isso eles não estão amadurecendo. E por causa disso vão sofrer uma punição. Mas eu torno a dizer, eles não vão perder a sua salvação, porque a salvação é eterna. E quando eu prometi que daqui algumas aulas mais à frente, eu vou explicar detalhadamente por que não se perde a salvação. Eu vou ler então esse texto, vamos ver o que Paulo diz agora também. Ele enfoca aqui vários assuntos aqui dentro.
Ele diz assim, porque ninguém pode, versículo 11, lançar o quê? Outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento é uma pessoa, é Jesus. Não é a doutrina que Jesus ensinou. Contudo, se o que alguém, ele está falando para a igreja de Corinto, para irmãos, não é uma pessoa ímpia, uma pessoa. Ele está dizendo, olha, nós temos que crescer, edificar. A nossa vida tem que chegar a um crescimento. Mas ele diz, cuidado, se alguém edifica sobre o fundamento, ou seja, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Continuando, ele diz, eu vou explicar desde o início depois. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse alguém, obviamente, esse cristão receberá galardão. Tá vendo? A minha edificação, se for em cima de alicerces verdadeiros, porque aqui tem 6 alicerces, vamos ver o que eu tenho que edificar a minha vida. Se eu edificar corretamente, eu vou receber galardão, né? Nós vamos ver o que é isso. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo que não edificou a sua vida corretamente, ele não vai perder a sua salvação, mas ele vai ser punido, vai sofrer um castigo, o dano aqui. Esse mesmo, contudo, será salvo, óbvio. Isso é mais uma prova de que salvação não se perde. Todavia, ele vai ser salvo como que através de quê? Do fogo. Entende? Então, olha só. A madeira, feno e palha aqui são obras que Paulo compara provenientes da natureza humana. Tudo aquilo que eu faço pela minha alma, pelo meu ego, né? Usando... porque, veja só, ele disse que vai ser provado pelo fogo. O fogo, quando passa na madeira, no feno ou na palha, ele consome, ou seja, não fica nada. Então, essas obras da natureza humana, ou até mesmo você querer usar, como a gente diz, os rituais, ao invés de crescer na vida de Deus, né? E eu falei para vocês, crescer na vida de Deus é praticar o fruto do Espírito. Amor, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, retidão, fidelidade. Essas coisas não podem ser... porque tudo isso tem um lado humano. O ímpio também ama. O ímpio também ele tem bondade. Mas só que a bondade e o amor humano não leva a nada. Tem que ser revestido. Nós temos que ter... Desculpa. O amor de Deus no nosso coração. Porque se for o amor humano, eu vou ter um amor, eu vou gostar de umas pessoas e outras não. Mas o amor de Deus, ele é muito maior. Eu não posso usar os meus pensamentos para me dominar. Eu não posso fazer uma bondade por interesse. Então, todas essas virtudes, elas só têm valor se forem como consequência do fruto do Espírito. Bem, isso eu falei na outra aula. Então, edificar sobre coisas humanas, naturais, é a mesma coisa. Quando chegarmos naquele dia, lembra? O Senhor vai dizer, o que você edificou a sua vida em cima de nada. Então você vai ter que sofrer um dano. Você não cresceu, não amadureceu. Por outro lado, ele diz que se você edificar sobre ouro, né? Ouro, pedras preciosas ou prata, né? Não necessariamente nessa mesma sequência, a Bíblia diz que o ouro é o símbolo da natureza de Deus. O que eu tenho que crescer é expressar na minha alma a natureza de Deus, o que ele é. Então, quando o fogo de Deus vier em cima do ouro, ele vai purificar mais ainda.
não vai ser queimado. Pelo contrário, a prata, quanto mais ouro em cima dela, mais limpa ela fica. Prata na Bíblia significa a redenção de Cristo. Foi o que ele fez. Então não tem como ser destruído isso. E as pedras preciosas falam nada mais, nada menos do que as pedras são os dons espirituais, o mover que visa exatamente a nossa transformação da nossa alma. Ou seja, se eu edificar a minha vida em cima dessas verdades, Paulo diz lá em cima o quê? Voltando ao texto, se alguém edifica sobre essas coisas, o fogo manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia com letra maiúscula vai demonstrar. Esse dia com letra maiúscula é exatamente quando Jesus voltar no tribunal de Cristo, que vai ser o tribunal para julgar se cada um foi edificado ou não na vida de Deus. O fogo vai passar e se foi algo humano vai ser queimado. Ele vai sofrer então dano. Diz aqui, manifesta se tornará a obra de cada um, porque o dia vai demonstrar, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual, olha só a frase, seja a obra de cada um, o fogo vai o quê? Vai provar. Se ele edificou sobre o fundamento, o que vai acontecer? Ele vai receber um galardão. Que galardão que eu vou receber se eu edificar minha vida em cima da vida do Senhor? Só tem um galardão na Bíblia e esse galardão é para todo mundo. Não existe um prêmio, um galardão de acordo com cada um. O galardão é nada mais, nada menos do que reinar com Cristo no milênio. Porque logo depois do tribunal de Cristo começa o reino milenar. E muitos que não edificaram a sua vida vão, ele diz, a obra dele vai se queimar, ele vai sofrer um dano, que a palavra é punição temporária, ele vai ser salvo, não perde a salvação, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então essa é a recompensa. Ele não perde a salvação, mas ele vai perder o reino milenar. E depois eu vou explicar melhor, eu só estou falando aqui, mas depois nós temos que entender, eu vou usar todas as parábolas dizendo que Jesus, que os filhos dele, chamou de servo, isso e aquilo, se ele não cresceu, não amadureceu, ele vai ter que, se ele não cresceu e amadureceu, como? Expressando na alma dele, se ele não perdoou, se ele não abandonou os pecados da carne que não foram tratados, isso vai ter que ser purificado de alguma maneira. Então, a época da geena de fogo é para fazer isso. Ah, pastor, mas pera lá, então, quando eu dei a primeira vez a aula lá nos Estados Unidos, aí uma pessoa falou, então quer dizer que existe um purgatório evangélico? Absolutamente, não é nada disso. Aliás, a doutrina do purgatório, que é uma doutrina do catolicismo, da religião católica, ela é baseada exatamente nesse texto que nós lemos. Ele diz que é uma doutrina completamente falsa, porque quando essa doutrina católica diz que a pessoa morreu, então ela estava em pecado, né? Se ela comete o pecado e morre, mesmo que ela ela vai para o purgatório para quê? A própria palavra purgatório significa pagar, purgar, pagar os pecados. Ei, peraí, isso está errado. Jesus já pagou pelos nossos pecados. Não tem nada a ver. Então, eles dizem que a pessoa vai lá para uma antessala do céu e vai pagar o pecado. Como que ele vai pagar o pecado? Segundo essa doutrina satânica, diabólica, tenho que falar a verdade. Eu não vou fazer média aqui com ninguém, eu tenho que falar a verdade. Eles dizem assim, se tiver um parente seu aqui na terra, você morreu, está lá no purgatório, não existe isso, mas você vai pagando o seu pecado. Se algum parente aqui da terra der algum dinheiro para a Igreja Católica,
isso vai diminuir a sua pena no purgatório. Isso é completamente antibíblico, não tem nada a ver. Mas diz também, se você aqui na terra, os parentes ficarem orando, por isso eles oram pelas almas dos mortos. Não existe nada disso. Se você ora, vai diminuir a pena também. Se você fizer obras aqui embaixo, vai diminuir a sua pena lá no purgatório, que não existe. Ou seja, esse ensinamento é extremamente diabólico, não é bíblico e não tem nada a ver. Isso é doutrina de demônio. Jesus já pagou por todos os nossos pecados. Nós não perdemos a salvação, ninguém paga pecado, coisa nenhuma. Mas a doutrina que a Bíblia fala vai sofrer uma punição, né, na geena de fogo. E, como eu disse, não vou falar agora porque o nosso assunto especificamente é isso. Eu preciso, na verdade, edificar a minha vida hoje, porque a punição vem, já mostramos vários textos, ainda tem outros textos importantes para a gente tocar nesse assunto. Eu não sei quanto tempo a gente tem aí, Marcos, eu não sei se tem... tem muito tempo ainda. Deixa eu falar uma coisa, porque eu quero dar uma outra guinada, isso foi só para complementar o outro texto, outro texto da aula passada. Eu vou falar agora para você entender melhor, porque é muito fácil a gente pegar, veja só, um texto da Bíblia, um versículo, ou 5 versículos e tal, e criar uma doutrina da nossa mente. Mas não pode ser assim. Nós temos que ter toda a economia de Deus. Como é que Deus administra o universo? Como é a contagem que Deus faz do tempo? Então eu vou falar para você rapidamente. Existem 3 na economia de Deus, tá? Existem 3 períodos do universo que Deus conta, a história toda, desde a eternidade passada até a eternidade futura, ele divide em 3 períodos. O primeiro período, se você quiser entender melhor, é o período pré-adâmico, ou seja, foi um período que começou antes de Adão, desde lá atrás, e a Bíblia não fala muito disso, ela fala algumas coisas, eu tenho que entender, porque muito da Bíblia refere-se a esse período. A maioria dos outros refere-se ao segundo, e os outros ao terceiro. Então, desde a antiguidade passada até a criação de Adão, tá? Isso é um período. Quanto tempo passou-se nesse período? A Bíblia não diz. Mas, segundo a ciência, eles creem que tem 4 bilhões e meio de anos. É o tempo. Fazem teste de carbono para ver isso aqui, não vou entrar nesse mérito agora. Então, nesse período, né, foi o tempo que durou aproximadamente esses 4 bilhões e meio de anos. Então, lá no livro de Jó fala algumas coisas a respeito, né, a época dos dinossauros e tal, existe, realmente existe. O segundo período, ele é um período bem menor. Vai de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 2, quando o homem foi criado, né? Vai da criação de Adão, ou seja, né? Aqui fala de Adão para trás. De Adão é um período vai até o período do fim do reino, vou botar aqui, reino milenar. É como Deus divide a história. Quando o homem foi criado, o primeiro Adão, a partir dali, esse período vai englobar mais ou menos 7.000 anos. Nós já estamos completando os 6.000 anos, né? Adão, Moisés e tal, Davi, enfim, todo o período do Velho Testamento, nós estamos pelo ano, e veja, o calendário sempre é pelo ano judaico, né? É o calendário da lua. Então há uma diferença.
Nós estamos praticamente completando esse período aqui de 6.000 anos, que vamos chamar assim, é o período da era, desde que começou a igreja do Velho Testamento, porque o Éden era um exemplo da igreja, depois veio a Arca de Noé. Eu explico isso na outra série, conforme eu tenho falado para vocês. Então, quando Jesus voltar novamente, né, ele vai vir exatamente no final dos 6.000 anos. Porque de Adão a Abraão, 2.000. De Abraão a Cristo, mais 2. Foram exatamente 4.000. De Jesus até a sua vinda, 4 mais 2 são 6.000 anos. Quando Jesus voltar aqui, no final dos 6.000 anos, o que já está para acontecer, vai começar o reino milenar. Então, 6.000 mais 1.000 são 7.000 anos. E vai ser exatamente isso. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas a coisa está muito perto, realmente. Ok, a era da igreja é uma era de preparação. Na economia de Deus, esse período aqui foi importante, mas não é tão importante. E eu vou dizer agora, talvez você vai ficar chocado. O período da era da igreja, ele não é o ápice da economia de Deus. A coisa mais, isso aqui é só a preparação. Quem veio a lei, veio a graça, Jesus veio e morreu, fato importantíssimo. Ele dividiu a história. E a era da igreja, que tem 2.000 anos praticamente, não é isso? Estamos no ano 2016. Na era da igreja, o Senhor está selecionando os filhos deles que vão reinar. O ápice, então, na economia de Deus é o reino milenar. E é exatamente a coisa... Tudo que Deus criou na história da eternidade passada até a volta, segunda vinda de Jesus, tem o reino milenar, é a conclusão. E isso é interessante. Hoje a igreja prega como se a coisa mais importante fosse o que aconteceu hoje. A vida da igreja, né? Eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo e tal. É uma lavoura. Lembra a segunda ou terceira aula? Paulo comparou a vida da igreja como se fosse uma lavoura. Planta-se, cresce e quando amadurece, o que acontece? Jesus vem, hein? E vem a foice, corta e aí começa o reino milenar. Isso foi exemplificado até pelo povo de Israel. Israel estava lá no Egito, né? Depois passaram e foram para a terra prometida. Não tenho a menor dúvida de que a terra prometida para Israel é a entrada no reino milenar. É a entrada do descanso. Aqui é o que o apóstolo Paulo fala. Então veja, nesse período que está para começar, ele vai culminar com os 1.000 anos. E aqui só vai reinar com Cristo quem cresceu e amadureceu na era da igreja. Não tem como. E quem não amadureceu, como eu disse, vai ficar num castigo provisório, que não é purgatório, não existe purgatório, como eu falei, mas você vai entender melhor pelas palavras de Jesus. Ele fala de trevas exteriores e... Enfim, na hora certa você vai ouvir. Apenas ouve, não fica dizendo, pastor, isso aí é heresia. Calma, não, antes, é como eu disse na aula de ontem. Começa, ouve, pega a Bíblia, não é só chegar e dizer, não, isso não existe. Pega a Bíblia, vamos estudar e você vai entender melhor. Acabou o período do reino milenar, esses 7.000 anos... Vem o terceiro e último período, que é a era do quê? Do novo céu e o quê? Nova terra. Quer dizer que vai ter um novo céu e uma nova terra? Todo mundo acha, não, pastor, eu pensei, na minha igreja, você morre e depois você vai para o céu e acabou tudo. Não, não é isso. Apocalipse 21 e 22 fala que o novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Também eu vou usar esses textos bem, mas essa série, como nós estamos fazendo de 30 minutos, ela vai ter mais de 100 aulas.
Se você conseguir ouvir cada parte e juntar tudo isso, você vai entender que é exatamente isso que vai acontecer. Então, novo céu, nova terra, é o que vai acontecer. Sem dúvida alguma, quando Jesus voltar, a palavra diz que o nosso mundo será restaurado, mas não vai ser um novo mundo, pelo contrário. Então, eu vou... deixa eu ver aqui, eu vou falar mais algumas coisas, porque a gente não tem muito tempo agora. Deixa eu falar uma coisa aqui. Hoje, a era da igreja é a era da realidade do reino. O reino de Deus, Jesus veio trazer como um fato real, verdadeiro. Só que a realidade do reino, ela tem que entrar primeiro dentro. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, ele está dentro de vocês. Quando eu fui salvo, ele disse o seguinte, você foi salvo para que as realidades do meu reino sejam verdadeiras dentro do teu coração. Mas a manifestação desse reino só vai acontecer na segunda vinda. Então, se eu não tiver hoje o crescimento, as manifestações do reino de Deus, que eu vou explicar tudo depois, eu não vou participar, não tem como. Ou seja, eu vou ler um texto para terminar, temos 5 minutos, Atos capítulo 3, no versículo 19, né? E 19, 20 e 21, fala da restauração de todas as coisas. Muita gente pensa que isso é para a época da igreja. Deixa eu ler aqui, rapidamente. Atos 3, 19 a 21, Pedro se levantou no dia de Pentecostes, né? Jesus já tinha voltado, e ele estava evangelizando. Ele falou, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Olha só. E que envie ele o Cristo, que já vos foi designado. Não é isso? Ele estava pregando que Jesus já tinha vindo e tal, ele ia enviar o Cristo. Mas olha só. Olha aqui agora. Jesus, não é isso? O Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba. Dias antes, Jesus não tinha ido para o céu. Ele apareceu aos discípulos depois da ressurreição e antes de ir embora, ele foi ao céu e nós estamos aguardando a vinda dele. Ele não está lá no céu? Pedro está dizendo que é necessário que ele fique lá no céu até aos tempos da restauração de todas as coisas. Diz ele de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, o céu está segurando o Senhor Jesus, que está lá, até que ele venha na segunda vinda, e os tempos de refrigério que ele fala aqui, é exatamente o período do milênio. Pelo contrário, se fosse naquele período em que a própria igreja estava sendo perseguida, eles não tinham refrigério nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Era a perseguição do Império Romano. Por isso que Pedro está dizendo, olha, arrependei-vos, mudem, porque o reino de Deus está para chegar, mas o céu está retendo a volta do Senhor até que ele venha restaurar todas as coisas. E a partir daí é que será. Vai ser, como eu disse na outra aula, na aula anterior, vai haver muita coisa ainda aqui, mas aqueles que reinarem com Cristo vão ter um refrigério tremendo na sua vida. O mundo não será... ele será transformado. Jesus vai começar o reinado dele, né? Como quando muda, a gente vê no mundo, quando sai um presidente, entra outro, a primeira coisa que ele faz, ele restaura lá a casa dele onde ele vai morar, a sede do governo. É a mesma coisa, Jesus vai restaurar a terra, porque
vão sofrer tantas calamidades, então o Senhor vai fazer isso. Nós vamos viver num mundo restaurado, mas não é um novo mundo, um novo céu, uma nova terra. Depois do milênio, quando o diabo for solto, que ele vai ser isso no final, ainda vai bagunçar muita coisa aqui na terra. A morte, o último inimigo, só vai... Se vai existir morte e muitas coisas... Pastor, mas será que é isso mesmo? Bem, acabamos o tempo e eu tenho certeza que você vai entender até o final. Amanhã eu vou falar exatamente sobre essa verdade. Nós vamos continuar e com certeza o foco importante é o seguinte: prepare-se para o milênio. Não se prepara para você ser abençoado aqui, isso, aquilo. Que se você buscar o reino em primeiro lugar, o reino milenar, as coisas vão ser acrescentadas. Mas se você botar o seu foco aqui, nesse mundo, querendo investir aqui agora, você vai sofrer uma punição. Que ninguém se engane. E se você não creia, continue com a gente, que amanhã nós vamos ter outra aula 9, 10, 11 e vai até o final. Então fica aqui seu amigo Pastor Júlio, que está aqui. O nosso ministério é para ser um sinal de alerta para o povo de Deus. Invista a sua vida em Jesus, na pessoa dele. Não é em doutrinas e rituais. Edifique a sua vida na verdade e o reino será teu. E ele é tomado por esforço e até por violência. E são poucos os que entram nele. Um abraço, que o Senhor continue te abençoar e iluminar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até a próxima.